A paz do Senhor, graças a Deus, estamos retornando desta feita para estarmos ministrando juntamente com vocês aqui a 10ª aula. Vocês sabem que nós estamos analisando a carta de Gálatas e aos Romanos dentro da proposta curricular Soteriologia 2, e desta feita nós estaremos analisando e vendo o plano de Deus para Israel, que é uma análise dos capítulos 9 a 11 da carta aos Romanos, é onde nós estaremos abordando alguns pontos importantíssimos dentro da proposta do nosso manual de estudos, tá? Só para nós termos uma noção do que nós estamos vendo neste momento, nós temos aí uma questão muito interessante, que é basicamente o plano de Deus para Israel, e ele está determinado dentro desses 3 capítulos que nós vamos estar abordando, a obra de Deus na terra. Você pode ver aí que o capítulo 9, ele tem a proposta de analisar o passado histórico de Israel. O capítulo de número 10, ele tem a análise do presente dinâmico, ou a história em desenvolvimento, e por último, o futuro profético, que tem a ver com a restauração de Israel, tá? Então, basicamente, dentro desta visão é que nós estaremos analisando esses pontos tão importantes dentro desta doutrina, tá? Então nós vamos dar sequência, percebendo que o Paulo ele divide esta carta em 5 grandes blocos, né, em 5 partes, e quando nós chegamos exatamente nesse ponto aqui, existem algumas dificuldades de análises, porque tem pessoas que acham que Paulo ele faz um hiato em tudo aquilo que ele vem tratando dentro da doutrina da salvação, os aspectos da salvação, e depois ele vai tratar de um assunto totalmente à parte. Mas se nós analisarmos de maneira bem clara, os irmãos vão perceber que os judeus eles fazem parte desse plano de Deus, tá? Então, quando nós fazemos conforme a proposta que nós temos aqui no livro, se nós formos fazer essa análise correta como de um todo, nós vamos perceber esta realidade, tá? Então, quando você analisa esse aspecto aqui, dentro deste quadro, você vai perceber que a gente vai trabalhar um pouco com ele lá na frente também. Então você vai perceber que um dos propósitos pelos quais Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, tá? Então, para julgar o mundo, para justificar os pecadores, para santificar os crentes, para realizar os seus propósitos, e esses propósitos então aqui, eles estão relacionados com a nação de Israel, e depois para transformar os santos. Depois a gente vai voltar um pouco nesse quadro lá na frente, tá? Então, quando nós paramos para avaliar ou para analisar o propósito de Deus dentro desta proposta, então você vai perceber que a eleição passada de Israel, ela está em voga aqui.
a incredulidade presente no capítulo 10, e depois você vai ver a restauração futura de Israel lá no capítulo 11, tá? Então, a ideia é basicamente esta, que você vai perceber aqui que dos capítulos de 1 a 8, você vai ter alguns assuntos que são abordados e que a própria nação de Israel, ela está incluída dentro desse aspecto. E uma das coisas que a gente deve perceber, que até o capítulo 8, a abordagem os judeus. E a partir do capítulo 9, quando nós vamos analisar, ele já faz uma análise ou se reporta aos israelitas, ou seja, a comunidade de Israel que está inserida dentro de um plano. E dentro desta visão, nem todos os israelitas são israelitas, como Paulo ele vai dizer. Tá? Então, quando nós fazemos basicamente essa análise aqui, nós vamos perceber aqui, tá? Quando você faz essa abordagem do capítulo 1, versículos 16 e 17, tanto os gentios como os judeus, eles estão abordados. Então ele vai fazendo esse contraponto, né? Israel, o ético, e o Israel espiritual, que ele vai fazer essa abordagem para nós podermos entender um pouco a questão aqui tratada. Daí depois ele vai fazer também uma outra abordagem, que é aquela se os judeus eles têm mais vantagens do que os gentios ou não. E basicamente quando você pega o capítulo 3, versículos de 1 e 2 e capítulo 9, 4 e 5, você vai perceber bem esta questão. Então vamos dar uma olhadinha lá na Bíblia, nessa questão aqui, só para nós termos esta noção do que o apóstolo ele está dizendo. Então vamos abrir a Bíblia primeiramente em Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 2, e depois nós vamos para capítulo 9, versículos 4 e 5. Então, os versículos 1 e 2 vai dizer o seguinte, eu vou fazer essa leitura aqui na NVI. Que vantagem há entre ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Daí ele diz assim, ele mesmo responde, muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, tá? Então ele diz assim que dentro do contexto do plano de Deus, porque nós precisamos entender o plano, os decretos de Deus, o plano de Deus na sua totalidade ou de forma global e não só individualizada. Então, quando nós vamos lá para o capítulo 9 e vamos ler os versículos 4 e 5, vejam só a abordagem. Diz o seguinte, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, as concessões da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, a ideia que nós temos aqui é que dentro desta importância da nação de Israel, como nós já analisamos em uma das aulas passadas, quando ocorreu a depravação da raça humana após a saída da arca de Noé, do dilúvio, então Deus tirou dentre as nações o Abraão, e dele fez uma grande nação, e abençoando-a para que esta nação tivesse
a proposta de abençoar as demais nações. E dentro destas bênçãos tem o quê? O cumprimento da promessa que Deus havia feito lá em Gênesis 3 e 15, sobre o advento da semente da mulher, que haveria de pôr fim ao pecado. Tá? Então, dentro da família de Abraão, quando os irmãos leem com cuidado o capítulo 49 de Gênesis, quando o próprio Jacó ele faz uma projeção escatológica da sua família, citando os seus 12 filhos, vocês vão perceber que quando ele chega em Judá, tá, está inclusa ali a ideia do advento da semente da mulher, com característica de realeza que haveria de reinar sobre Israel. Então vocês vão perceber a importância que se tem a nação de Israel dentro do plano de Deus. É por isso que ele faz esta abordagem. E depois ele faz aqui que, não obstante esta vantagem de Israel, mas a salvação ela é para todos, ou de alcance de toda a humanidade, indistintamente de raça, de tribo, de línguas e assim por diante. Então nós temos aí esta visão bem clara, tá? Daí vocês vão perceber que tem um destaque aqui da fidelidade de Deus quanto à eleição passada, tá? E quanto à restauração, tá? E você tem duas doxologias que nós vamos estar analisando. Uma, ela está no capítulo 8, né? No capítulo 8, que vai ter uma exaltação à grandeza de Deus quanto à eleição, e a outra aqui no capítulo 11. E nós temos uma outra no final, onde Paulo, quando ele está encerrando a sua carta também, ele irrompe numa adoração a Deus. Quando nós analisamos a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber uma questão muito interessante aqui, que 30%, ficou um pouco apagado aqui, mas 30% perfazem citações do Antigo Testamento, tá? No material desses 3 capítulos aqui, vocês vão perceber, para Paulo ele fundamentar o seu pensamento, ele vai lançar mão das Escrituras. As Escrituras aqui, os irmãos sabem que neste momento histórico do apóstolo Paulo, as Escrituras é o cânon do Antigo Testamento. E 40% das citações foram colhidas, tá? Então, desses 30% que você tem aqui de citações nesses capítulos aqui, 40% delas está inserida no livro de Isaías, no livro de Isaías, do profeta Isaías, tá? Então, nós precisamos atentar para esta grandeza aí, tá? Então, quando nós vamos olhar, então, adentrando aqui para a questão da eleição de Israel, é o que nós temos aqui, o capítulo 9, ele vai começar com os seguintes dizeres do apóstolo Paulo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Tá? Então, é interessante que quando ele chega nesse momento aqui da sua narrativa, ou da sua exposição, ou das argumentações, ele deixa aqui transparecer
o seu sentimento mais profundo de compaixão pelo estado em que se encontrava Israel, né? Um estado de incredulidade, tá? No estado de incredulidade. Então, mas ele vai demonstrar como isso aconteceu, tá? Então ele considera o estado atual de Israel extremamente preocupante, ao ponto dele dizer que ele colocaria em risco até a sua própria salvação, se isso de alguma maneira favorecesse os seus irmãos. A questão era o fato da nação ela ter rejeitado o Messias. Demonstra aqui de forma bem clara o seu amor aos seus irmãos, os meus compatriotas segundo a carne. E dentro desta consideração aqui, ele vai estar então fazendo uma análise um tanto profunda, considerando aqui, colocando o seu testemunho pessoal. Ele diz: digo na verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha consciência. Ou seja, a análise que ele estava fazendo era uma análise correta, porque ele estava fazendo com a ajuda do Espírito Santo. Vocês se lembram que quando nós estávamos analisando o capítulo 8, e nós falamos ali um pouco sobre o ministério do Espírito Santo, que ele atua nas nossas vidas como o paracleto, como o advogado e também como o intercessor, tá? Então, quando Paulo ele faz esta oração aqui ao ponto de desejar ser anátema, mas o Espírito Santo que atuava na vida dele que fez-o compreender que tal reação ela não era uma reação comum ou uma reação correta. É por isso que ele destaca que digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, na minha consciência. Ou seja, ele na sua consciência ele faz essa conjectura, mas como o Espírito Santo é aquele que intercede diante de Deus, porque nós não sabemos nem muitas vezes como orar, e muitas vezes, né, nesses momentos de dor, de tristeza, nós exteriorizamos alguns sentimentos que não são corretos ou não estão em conformidade com a palavra de Deus. Mas ele demonstra aqui todo o seu afeto que ele tinha para com a nação de Israel, sendo ele um judeu muito enraizado dentro da questão da sua nação. Aí ele vai destacar aqui uma outra coisa, que são as bênçãos sobre Israel. Aí ele vai dizer o seguinte aqui, o versículo de número 4. São israelitas? Tá? Então vamos dar uma olhadinha nesses dois versículos aqui, os versículos 4 e 5 do capítulo 9. Ele vai dizer, o versículo, que eu já li esse versículo, mas ele vai estar dizendo novamente aqui, ó, são israelitas, então pertence a eles a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, e deles são os patriarcas. Então é exatamente neste ponto que é o questionamento do apóstolo Paulo, à vista
do que já foi tratado anteriormente. Então, analise aqui comigo, então, para você perceber as questões que foram tratadas já anteriormente. Primeiramente, ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 31, ele diz: qual é a vantagem, pois, do judeu? Ele vai dizer que muitas são a vantagem dos judeus sobre os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos divinos. Você vai perceber que lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Deus ele faz a aliança com Israel e os israelitas, eles aceitam ali o acordo de Deus formalizado no decálogo, na aliança que Deus faz com eles. Então Deus declara que Israel seria uma propriedade exclusiva dele, e dentro desse contexto de exclusividade de Deus, ele seria o quê? Uma nação sacerdotal, ou seja, eles teriam a responsabilidade de revelar Deus ao mundo a ponto de aproximar ou conduzir as nações para o encontro com Deus. É por isso, então, que Paulo ele utiliza esta expressãozinha, pertence-lhes, tá? Veja que Paulo agora ele se dirige à comunidade de Israel, ele se dirige à nação de Israel, ou ele não se dirige simplesmente aos judeus de maneira individual quanto ao contexto da salvação, mas ele vai falar que a esta nação Deus havia confiado as alianças, a legislação, o culto, as promessas, e diz que é do contexto da nação de Israel, da onde são os patriarcas, e aí ele faz uma análise dizendo que esses patriarcas é uma referência principalmente aos 3 grandes patriarcas, que no caso é Abraão, Isaque e Jacó, tá? E dizem, e deles que descendem Cristo segundo a carne. Então, ou seja, então ele vai demonstrar a importância da nação de Israel dentro deste contexto, porque vocês se lembram quando eu citei lá Gênesis capítulo 49, vamos dar uma lidinha lá, só para nós percebermos isto. Gênesis capítulo 49, e quando ele chega na bênção de Judá, vejam só, 49 e o versículo de número 8. Mas vejam só como ele introduz o capítulo 49, dizendo assim: então Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Tá? Então, como eu disse, é uma projeção escatológica, uma profecia para o futuro. Então ele vai demonstrar. Daí, quando ele chega então na narrativa de Judá, que é o capítulo 8, ele diz o seguinte: Judá, seus filhos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de teu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa, como o leão que se assenta e deita-se como uma leoa, em quem tem coragem de acordá-lo? E aqui o versículo 16 que eu gostaria de chamar a atenção: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem lhe pertence, e a ele as nações obedecerão. Tá? Então você percebe
que Jacó, ele faz aqui uma projeção, tá? Então, a Israel pertence os patriarcas, e é dentre esses patriarcas, o Jacó dos seus filhos, dos seus 12 filhos, onde tem aí a base tribal da nação de Israel, e dentro da tribo de Judá que Deus chama o Davi, que vai lhe fazer a aliança davídica, né? Dizendo que não faltaria rei que se assentasse sobre o trono de Israel, que é uma alusão a Cristo, dizendo que o trono de Davi seria um trono eterno. Então você percebe aqui a importância da nação de Israel dentro do contexto do plano da salvação. É a razão pela qual, então, Paulo, ele dentro do seu raciocínio teológico, ele chega a este momento e faz estas abordagens. Então você tem aqui os 4 contrastes, tá? Que ele vai apresentar. O contraste entre Isaac e os outros filhos, aonde ele vai se reportar dizendo que o Isaac é o filho da promessa, tá? É por isso que ele diz que nem todos os descendentes de Abraão são israelitas, tá? É a razão pela qual o nome do Jacó ele foi mudado naquele momento, quando ele voltava de Padã Arã, no Val de Jaboque, ele lutou com aquele varão lá, que é uma teofania, e ele é abençoado, e o nome dele é mudado de Jacó para Israel, e assim a nação de Israel, os descendentes tiveram esse nome como israelitas, tá? Daí você tem aqui o contraste entre Esaú e Jacó. Quando nós lemos esses versículos de 10 a 13 aqui de Romanos, é interessante, do capítulo 9, de 10 a 13, vejam só, diz o seguinte aqui, ó, diz assim: este não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aqueles que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei a Jacó e rejeitei a Saul. Tá? Então vocês percebem que antes mesmo do nascimento, Deus faz esse pronunciamento dizendo que o mais velho serviria o mais novo. Ou no caso, então, o Esaú estaria sobre a liderança e sobre a bênção de Jacó. Daí você tem o contraste também entre Faraó e Moisés, que quando você vai perceber essa ideia da predestinação ou da eleição e tal, vocês vão perceber que diante do coração duro de Faraó que é ao endurecimento. Há uma expressão muito interessante dizendo assim, que o mesmo sol que amolece a cera é o que endurece o barro, tá? Então a visão de Deus, o amor de Deus, o querer de Deus está sobre todos os homens, mas dentro da índole, do caráter, da percepção, da revelação, a pessoa ela vai ter uma reação aí. E depois você tem aí o contraste entre os vasos que é para honra e os vasos para desonra, tá? Então você tem esses 4 grandes contrastes aqui no capítulo 9, aonde ele procura demonstrar
bem esta grande realidade, tá? Daí ele vai entrar com uma argumentação no versículo 9 desse capítulo, com a pergunta: a palavra de Deus falhou? O versículo 6 vai dizer basicamente isso: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel, de fato, são de fato israelitas. O que é que Paulo ele está querendo explicar dentro desta visão aqui, tá? Ele vai explicar que as promessas de Deus, elas não são nulas por causa do comportamento das pessoas, né? Isso é muito claro quando os espias voltaram da terra, estavam lá em Cádiz Barneia, e 10 deles deram lá um relatório desanimador, e foi um levante no povo. Eles tentaram levantar um capitão em chefe para retornarem para o Egito, e aí Deus disse a Moisés que ele mataria todo o povo e dele faria um grande povo, tá? Então você vai perceber que Deus, dentro do seu decreto, ele não tem dificuldade nenhuma de agir dentro daquilo que ele projetou, dentro daquilo que ele colocou, tá? Então ele propõe estabelecer, o Paulo aqui, esclarecer o mal entendido, ou seja, que nem todo de Israel são de fato israelitas. Dentro desse quadro aqui, nós vamos perceber que Paulo ele vai se reportar a duas nações de Israel, tá? Dentro desta visão que ele coloca aqui, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então ele apresenta aqui um Israel que é a nação natural e a espiritual, tá? Então a natural é os filhos da carne, né? Os filhos da carne, faltou aqui, mas é os filhos da carne. E a espiritual é os filhos da promessa. Então você tem aqui a explicação, o desdobro que ele dá. Tá? Então a nação natural são os descendentes físicos de Abraão através de Isaac e Jacó. No caso de Isaac, ele não nasceu pela capacidade humana de Abraão, e sim pela graça divina, tá? Então você percebe como Deus ele trabalhou para que ficasse bem realçada aí que não foi pela capacidade de Abraão nem de Sara, porque você vai perceber que quando ele promete o herdeiro, ele muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, dizendo que o Abraão seria pai de nações e que Sara também seria mãe de nações, tá? Só que Sara, desde a sua tenra juventude, ela tinha o problema que ela era estéril. E Deus faz a promessa ao Abraão e deixa o tempo correr. Quando o próprio Abraão também já tem o seu ventre amortecido, aí é que Deus então ele entra com o milagre, com a providência, com sua graça, para poder ressaltar aqui a intervenção e a providência divina dentro dos filhos da promessa. Ou seja, Deus prometeu e Deus cumpriu. Ele disse: eu levanto a minha mão e aquilo que eu prometi a Abraão haverá de se cumprir. Então vocês vão perceber que Abraão teve outros filhos, com Agar, Ismael e com Quetura. Ele teve mais 6 filhos. Então ele teve ao todo 8 filhos. Um é o filho da promessa, e os outros 7 que ele teve
tá, não estavam enquadrados dentro da promessa de Deus. Então é dentro desse aspecto que o Paulo ele vai fazer aí a análise. E o versículo 7, 8 e 9 tem a seguinte questão: nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Então você percebe que dentro do pensamento de Deus, da economia divina, é como Deus ele trabalha dentro dessa questão, tá? Então vocês vão perceber que mesmo o Isaac ele ter sido gerado no ventre de Sara pela relação conjugal do casal, mas só foi possível Sara ter um filho pela intervenção divina. Deus rejuvenesce tanto o Abraão, Sara, que também, com a idade que ela estava, ela já tinha acessado o ciclo de ovulação, tá? E agora Deus, não obstante reestruturar o organismo dos dois, deu a eles esta condição, né? Razão pela qual que quando Sara ela toma o Isaac no colo, ela diz, né? Quem foi que disse que eu não daria um filho a Abraão, né? Então, você percebe que como Deus ele é tremendo naquilo que ele faz, tá? Então, você vai perceber que a escolha no caso do Isaac, como nós vimos lá atrás, ela não está configurada, tá? Como Deus trabalha, né? No milagre do nascimento do Isaac aqui, né? Você vai perceber também na questão de Esaú e Jacó, quando Deus ele trabalha dentro dessa questão, quando ele diz assim: eu amei a Jacó e porém aborreci o Esaú. E nesta expressão de Deus, existem pessoas que têm muita dificuldade de entender isto, mas nós precisamos entender Deus na eternidade. Deus ele não está no tempo e nem no espaço. Deus ele está na eternidade e é aquele que chama as coisas que não são como elas já se fossem. Então, não foi segundo os privilégios da primogenitura, no caso do Jacó. Esaú caracterizava os direitos naturais da primogenitura. A escolha de Jacó foi para que os propósitos de Deus prevalecessem. Então, mesmo antes do nascimento, é que Deus ele fez a escolha. Tá, daí quando nós olhamos para o capítulo 9 e versículo 19, nós temos aqui uma outra questão que nós já debatemos aqui, mas ele diz assim, o capítulo 9 e o versículo 19, diz assim: mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Ou seja, então diz assim, se Deus é soberano, se Deus conhece todas as coisas, então por que está acontecendo isso conosco? Porque se isso já estava previsto. E aí no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar o que fazes? Por que me fizestes assim? É basicamente quando ele faz aquela análise que nós vimos aqui, entre os vasos que são para a honra
e os vasos para a desonra. Tá? Então, a conclusão que ele tem dentro desta questão é a seguinte: o versículo número 30 do capítulo 9 diz assim: que diremos, pois, se os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia decorre da fé, Então, você tem aí, então, a ideia desse trabalhar de Deus, quando você analisa o chamado de Deus no capítulo 8 e versículo 29, segundo o propósito, né? E o propósito era possuir uma família de filhos pertencentes a Jesus. E o propósito ele é predeterminado por Deus. E ele vai se realizar a despeito do que o homem faça ou deixa de fazer. Ele é prevalecente. E a eleição divina, ela não está baseada na carne e nem nas obras, como nós vimos aqui, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O plano é de Deus e a escolha é de Deus. Então vejam só aqui, quando você pega essa questão do Isaac e de Jacó, lá na expressão, como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Deus prefere os que creem, Deus rejeita os que não creem. Está em foco aqui a fé futura ou a falha da fé futura. Deus prevalece a parte do tempo. Quando você pega Romanos 4,17, diz o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como elas já existissem. Tá? Então nós temos aí esta ideia. Então, Deus elege, tá? Quando você pega essa questão da eleição, para a vida eterna, todos aqueles que creem no seu Filho. Deus elege aqueles que creem. Deus escolhe ter compaixão somente dos que creem. Daqueles que não creem, Deus não tem compaixão. É isso que Deus ele propõe lá na eternidade, para que em Cristo, então, pudesse ser resolvido a questão da salvação. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos analisar aqui, partindo aqui para a incredulidade de Israel, tá? Existem pelo menos 8 fatos que são básicos. Tá? Primeiro, ninguém escapará de um encontro pessoal com Deus, seu Criador. Tanto os judeus como os gentios. Todo pecado separa o homem de Deus. Tanto o judeu como o gentio. O caminho para a salvação nunca parece natural aos homens. Precisou ter o quê? Uma intervenção divina, a encarnação. Cristo, mesmo sendo Deus, tornou-se homem. Para que um homem chegue ao trono da misericórdia de Deus, seu arrependimento tem que ser total, dado ao estado que o homem se encontra no pecado. O poder salvador de Deus é tão acessível a nós quanto ao ar que respiramos. Nós vamos ver aqui no capítulo 10, quando ele fala da questão da evangelização, que Deus ele não está longe, Deus ele se revela. Tá? É preciso reconhecer Jesus
Cristo como nosso gerente, o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Fato 8. A partir desse momento, quando a pessoa ela reconhece Jesus como Senhor, o relacionamento do crente com Cristo deve ser público e não particular. É que você vai ter lá no capítulo 10 que é necessário que uma confissão, dizer em bom tom que você é um cristão. Um compromisso com Cristo implica também em um compromisso com as suas palavras ou com aquilo que ele tem proposto, tá? Então, quando nós chegamos nesse ponto aqui da incredulidade de Israel, que ele vai tratar do capítulo 9, dos versículos 30 até 10, 11, em resumo, é o seguinte: os gentios, eles são injustos e alcançaram a justiça mediante a fé. No caso, os judeus, que consideram justos, não alcançaram a justiça porque a busca deles não decorreu da fé. Tá? Então daí vocês vão perceber que a rejeição é que eles tropeçaram em Cristo. Tá? Ou seja, eles tropeçaram no próprio Messias, naquele que eles aguardavam de acordo com as Escrituras ou os escritos do Antigo Testamento. E aí você vai demonstrar que há pelo menos aqui duas formas de justiça. Quando você lê o capítulo 10, de 1 a 11, você vai perceber bem essa questão. Quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 10, Paulo diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles não são para que sejam salvos. Versículo 3: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeita a quem vem de Deus. Ou seja, então, Cristo é a manifestação da justiça de Deus pelo meio que Deus pode o quê? Justificar os homens. Mas os judeus, eles rejeitam a Cristo e, baseados nas suas próprias justiças, na sua própria justiça, eles tentam restabelecer a comunhão com Deus. E nessa justiça própria, o que foi que aconteceu? Eles não sujeitaram aquele que vem de Deus, que é o Cristo, a ponto de levá-lo à cruz do Calvário. Vocês percebem que numa estratégia de levar Jesus à crucificação, os sacerdotes, eles proclamaram em alto bom som diante de Pilatos, dizendo assim, que eles não tinham um outro rei a não ser César, o imperador romano. Então diz assim: olha, esse aqui é o impostor, tá? Ele está dizendo que é filho de Davi. Nós não o reconhecemos como filho de Davi. Nós não reconhecemos como aquele que vai assentar no trono de Israel, tá? Então, entretanto, eles dependem do Messias para a salvação. O versículo 4 do capítulo 10, ele é bem claro em dizer: porque o fim da lei é Cristo, a lei conduz Israel a Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, Paulo, nesse ponto, ele aponta, primeiramente, que a justiça decorrente da lei, ela está baseada
na realização humana, tá? Era uma exclusividade dos judeus. Prova disso que quando os fariseus eles iam orar, eles arrogavam, né? Dizem assim, olha, eu não sou como esse publicano, eu faço isso, eu faço aquilo. O egocentrismo é muito acentuado. E a justiça decorrente da fé, quando nós lemos lá no versículo 6 do capítulo 10, ela é franqueada a todos como um dom de Deus, tanto para judeus como para os gentios. Isso está bem implícito. E aí vocês vão perceber que há uma promessa de Deus quanto à eleição ou à restauração de Israel. E dentro desta restauração de Israel, necessariamente passa pelo Evangelho. Tá? Passa pelo Evangelho. E, segundo Paulo, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente, do judeu, depois os gentios. Então, ou seja, o Evangelho ele tem que ser proclamado aos israelitas para que eles venham ao conhecimento da verdade e alcancem a justiça por intermédio de Cristo. Tá? Então, é de sua eleição, ou seja, é do propósito de Deus, daquilo que Deus ele predetermina lá na eternidade, tá? É salvar a todos os que o invocam. E isso faz parte do Evangelho. Tá? Então é por isso que Jesus ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, a todas as gentes, as nações, fazer discípulos de todas as nações, porque dentro do propósito de Deus, tá? A salvação, ou Deus elege aqueles que invocam o seu nome. Por isso que diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso Deus decidiu lá na eternidade e fim de conversa. Tá? Então, nós temos aqui pelo menos 4 questões que são são determinantes. Tá? Como invocar aqueles que não creram? Tá? Então, é necessário que se pregue. Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o versículo 17, ele faz esse fechamento aqui. E assim, a fé vem pela pregação. Tá? Então, isso aqui é muito sério. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como que a pessoa ela vai exercer a fé? Para ela exercer a fé, primeiramente, ela precisa crer. Para ela crer, necessariamente ela tem que ouvir a revelação, ou ter a consciência daquilo que Deus apresenta por intermédio do Evangelho, tá? Então, precisa ter aquele que pregue para que as pessoas creem, tá? A fé só vai ser autêntica dependendo da crença da pessoa ou naquilo que ela crê, tá? Então, os versículos 17 18 diz assim, lendo novamente, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Cristo é o Evangelho, tá? Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então a grande comissão, ela propõe exatamente isso. E é por isso que quando Paulo ele está escrevendo esta carta à comunidade que estava em Roma, tá? Ele deixa bem claro
Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Então, há uma necessidade o quê? Do evangelismo. Ou seja, é a maneira de Deus, o evangelismo é a maneira de Deus, ou a pregação, é a maneira de Deus operar nesse tempo presente quanto à salvação. É pela pregação do evangelho. Então ele precisa ser pregado, tem que ser pregado a todos os homens, inclusive aos israelitas, e aí nós vimos aqueles 8 fatos que nós apresentamos lá, tá? E aí depois ele vai partir para a conclusão aqui, dizendo que há um remanescente de Israel. Você pega lá o capítulo 11, dos versículos de 11 a 16, ele diz assim, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Tá? Então, quando nós pegamos aqui, quanto à restauração de Israel, vocês leem aí dos versículos 2 até o versículo 7, você vai perceber o que Deus está querendo dizer, que em tese em voga, o propósito de Deus é eterno. Tá? Você pega lá Gênesis capítulo 22 e versículo 16, veja o que Deus diz assim. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não negaste o teu único filho, deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei, a tua descendência como estrelas do céu, como areia do mar, a tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você percebe aqui que Deus assim, jurei por mim mesmo. E lá em Hebreus vai dizer assim que por 2 coisas é impossível que Deus minta. É que pelo seu juramento e por sua promessa. Em geral, Deus faz juramento baseado em promessas, para dizer que ele não vai deixar de cumprir. E aí ele vai colocar aqui, por último, o papel dos gentios dentro dessa questão, tá? Que ele vai colocar que os gentios eles são enxertados na oliveira, tá? Porque a queda de Israel não é uma queda sem recuperação. A queda de Israel, ela abriu a porta para os gentios, da onde Deus ele cria um novo povo, que é a igreja, acoplando aí tanto judeus e gentios. E aí ele faz esta analogia dos dois ramos, né? Que a graça e o favor divino são comparados como aí uma oliveira. Israel era o ramo original, por causa da incredulidade ele é cortado. Os gentios são enxertados na oliveira, a fim de receber o relacionamento da graça. O ramo original, no caso de Israel, pode ser recolocado novamente ao seu antigo lugar, uma nação regenerada. É por isso que ele chega a dizer que nós devemos considerar tanto a bondade como a severidade de Deus. Há um equilíbrio dentro da bondade e a severidade de Deus. Assim como ele cortou Israel, mas o seu plano continua para a questão da restauração da nação de Israel. Tá? Então, nós vamos ter a ideia agora que Israel será uma nação que restaurada para a glória de Deus. E quando ele chega nesse ponto, ele rompe numa doxologia que nós temos aqui, que é dos versículos 33 a 36, que ele vai destacar a soberania de Deus. Tá? Então ele vai dizer, profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento. Riquezas da sabedoria,
como do conhecimento. Daí ele vai dizer que Deus, na sua sabedoria, é insondáveis os juízos de Deus, tá? Quando você pega aqui juízos, você está falando sobre as ações de Deus, as deliberações de Deus, aquilo que Deus ele propõe fazer. E Deus ele é insondável no seu juízo. E também ele é inescrutável nos seus caminhos, ou seja, nas diretrizes que ele estabelece, como ele fez, como ele estabeleceu quando Noé saiu da arca, fez aquela aliança com Noé, aquilo que ele fez com Caim, quando Caim ele peca, ele diz: eu vou colocar um sinal em você, um sinal de misericórdia, que ninguém vai te matar, tá? No caso do Abraão, no caso da nação de Israel, da aliança que ele fez com Davi, dizendo que o trono de Davi seria eterno, tá? As propostas que ele fez para a igreja, com aqueles que aceitam Jesus, nós sermos conformados com a imagem de Jesus, mas isso é coisa tremenda. Então, e quais são os caminhos que Deus ele delibera e quais são os caminhos que Deus toma para que isso venha acontecer? Daí ele vai dizer que, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Você percebe que Paulo tinha esta compreensão. Então, o plano de Deus, considerando a sabedoria e o conhecimento quanto à salvação, tem um método nivelador para toda a humanidade, tanto judeus e como gregos. Então, você vai perceber que esse capítulo 9, 8, 9, 10, 11 não é um hiato, mas é uma sequência do raciocínio ou do pensamento teológico de Paulo nesta carta. Tá? Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo encontro. Amém?